pelo livro Convites de Sheila. Quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens da contrariedade surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física parecer ameaçadora, quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores, Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras, Deus, porém, é a luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades, Deus, porém, é a fonte de toda a moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotarás agora, e de que o porvir junto a Deus, representará sempre a garantia de vitória espiritual e a realização da verdadeira felicidade. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Um pouquinho mais forte. Boa noite a todos. Todos bem? Se estamos aqui, já podemos desde já agradecer por conseguirmos chegar aqui no dia de hoje e participar mais uma vez deste momento especial, deste momento sagrado, que nos permitimos estar aqui participando desse banquete espiritual que nos alimenta a alma. É de um valor imenso, acreditamos. Aos que estão chegando pela primeira vez nesta casa, sejam muito bem-vindos. Sintam-se nossos amigos, sintam-se desta família e venham sim participar conosco das nossas atividades. Para iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, sempre o fazemos através de uma prece, para a qual convidamos a todos para, neste momento, entrarmos em oração, silenciar os nossos pensamentos e dirigir-nos ao alto, para uma conversa íntima com Deus, nosso Pai, para agradecer a Deus
Muito obrigado, Deus Pai, pelo dia de hoje, por todas as bênçãos recebidas até este momento, por todas as oportunidades concedidas a nós. Muito obrigado, Deus Pai, pelo dom da vida, por nos ter enviado o Mestre Jesus, o nosso guia e modelo, o caminho, a verdade e a vida. Agradecemos a Jesus por nos trazer o Evangelho, roteiro de vida para todos nós, enriquecendo-nos de esperanças e de paz. Agradecemos aos mensageiros divinos, ministros de Jesus, os obreiros da vida eterna, os missionários da luz, que nos acompanham diuturnamente, aos benfeitores desta casa espírita, que nos prepararam para aqui estarmos hoje neste ambiente acolhedor, num clima espiritual muito superior, promovendo bem-estar íntimo a cada um de nós. Que possamos estar receptivos a todas estas vibrações, a estas energias sublimes que fluem do mundo maior e chegam até nós. Por isso, a nossa imensa gratidão por este momento, e possamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo. Livra-nos, Pai, de todos os males, pois que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com esta prece, humildemente nos pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Muito bem. Conosco a nossa irmã Matilde Tenf, do Centro Espírita de Gravatal, de Braço do Norte, né? Luz e Esperança, Centro Espírita de Braço do Norte. Seja muito bem-vinda e que os bons espíritos em seguir para a mensagem que preparou para nós. Por favor. Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês, feliz, agradecida pelo convite e também ciente da minha responsabilidade de estar aqui diante de um público, um grande público, não tão somente encarnados, como também desencarnados. Eu estava sentada aqui, daí eu vi uma frase do Chico Xavier que diz que não há na Terra um outro personagem superior a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estar aqui para propagar, para ajudá-lo, para contribuir com ele, com a construção do reino de Deus no coração dos homens, com certeza é uma responsabilidade muito grande, mas temos que enfrentar, porque se estamos aqui, se estamos recebendo, é porque é para ser trabalhado. Galileu,
o que fazes por aqui? Vim construir o reino de Deus no coração dos homens. E nós estamos aqui para contribuir com certeza com Ele. Então eu estou ciente dessa minha responsabilidade e é isto que vai nortear já de início a minha fala. Na última vez que estive aqui, num domingo à noite, falei sobre a caridade. E o lema, né, da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E se não há salvação fora da caridade, nós precisamos investir na caridade. Precisamos compreendê-la a cada dia mais e perceber o quanto está ao alcance de todos nós. Porque não tem um filho de Deus que veio para a carne sem possibilidades de fazer a caridade, servir em justiça da parte de Deus, sabendo que fora da caridade não há salvação. Então todos nós podemos fazê-la e para isso precisamos compreendê-la. E hoje então eu trouxe a necessidade da caridade segundo São Paulo. São Paulo, nós já sabemos, o vaso escolhido por Jesus para ser o maior representante do cristianismo na terra. Graças a ele, nós temos riquíssimas informações. E graças à misericórdia divina, nos concedendo a mediunidades sérias, trabalhadas com Jesus, e podemos aqui trazer a mediunidade de Chico Xavier, sendo acompanhado por Emmanuel, que traz todas as informações dos ensinamentos do apóstolo Paulo mastigadinho para nós. E aqui no Evangelho nós temos um texto diretamente escrito por ele. Temos o maior poema, mais lindo, deixado por Jesus, que são as Bem-aventuranças. E em segundo lugar, o poema nos deixado por São Paulo. E ele começa assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Quando iniciei, falei da minha responsabilidade. E é disso aqui que ele está falando nesta primeira parte, neste primeiro período de seu poema, primeiros versos de seu poema, que sendo também representantes de Jesus aqui na carne, exige de nós algo muito maior que tão somente conhecimentos adquiridos. Junto com este conhecimento precisa estar a caridade, o amor, precisa estar aliado ao amor. Estar aqui diante de vocês para proferir algumas palavras e não tocar o coração de vocês, é disto que ele está falando. Que não adianta tão somente adquirirmos conhecimentos. Vamos ser bronze sonante, só falamos, mas quando não sai da alma, não atinge outra alma, não atinge o coração dos homens. Então é isso que nós precisamos. Aí ele continua: e quando eu tivesse o dom da profecia,
de profecia penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Novamente ele insiste na questão do conhecimento, mas aqui, mais especificamente, para a mediunidade, o exercício da mediunidade. Quantos médiuns, quantos espíritos que vieram para a carne para contribuir conosco, para realizar esse intercâmbio entre o campo espiritual e o campo material, para que nós possamos fazer melhores escolhas, acertos aqui na carne, para que a gente possa receber diretamente este amparo divino. Quantos irmãos com esta mediunidade aflorada, desenvolvendo-a, mas praticando-a, exercitando-a para o bem, para propagar o amor entre os homens, ou para denegrir, para separar, para assustar, para colocar medo nas pessoas. Então, de nada disso adianta se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade. Aí ele continua dizendo, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Nós sabemos que a fé, ela está fundamentada num tripé, no conhecimento, na aplicação e na comprovação dos fatos. E nós temos poderes riquíssimos em nossas mãos. Nós precisamos exercê-los sempre fundamentados nos ensinamentos do Mestre, para que a gente não se desvie. Porque nós estamos acompanhando, todos vocês, acredito também, que estão cientes desta realidade de tantas pessoas, tantos médiuns, conhecedores de todos esses poderes que temos em nossas mãos, aplicando tudo isso para o negativo. Aí ele continua dizendo, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Se eu tivesse entregue todos os meus bens, mas isso não é caridade? Depende. Pode ser. Vejamos aqui que ele sempre deixa uma condição. Em todas essas falas, ele não diz que não é caridade. Ele diz que se não tiver caridade, ele não diz que isso não contribuiria para a nossa evolução, como espíritos que somos, mas precisa estar fundamentado no amor e na caridade. Distribuir os bens, dar o meu corpo para ser queimado. Quantos de nós fazemos isso? Quantos bens distribuímos? Mas qual é o objetivo que está por trás disso? Nós já paramos para pensar que na maioria das vezes o que mais nós fazemos não é caridade, é o oposto, é egoísmo. Nós queremos ser vistos. Existem muitas pessoas, e nós, e eu já falei, sinto por isso nesse momento. A gente precisa ajudar, porque a gente nunca sabe
amanhã depois nós também precisaremos de ajuda. Isso não é caridade, isso é egoísmo, porque nós já temos sempre uma intenção a nosso favor, depois para poder praticar tudo isso. Nas grandes calamidades, aqui estamos nós, também participando de campanhas, mas nós precisamos que a calamidade chegasse para que a gente pudesse realizar isso. Quantos de nós distribuímos tão somente aquilo que para nós não tem mais serventia e achamos que para os outros terá? Então, na maioria das vezes, tudo aquilo que nós realizamos ainda é o egoísmo. E por trás do egoísmo está também o orgulho nosso. Mestre, quando foi que vos demos de comer? Quando foi que vos demos de beber? Que vos vestimos? Que vos visitamos na prisão? Quando foi, mestre? Aí ele responde: sempre que tens dado a um desses pequeninos, foi a mim. Jesus se coloca, Jesus personifica todos os seus ensinamentos, ele se coloca ali na pessoa do necessitado. E quando esses que ele convida para sentar à sua direita, ele diz, eles perguntam quando foi. Por que eles perguntam? Porque eles não sabiam quando eles tinham feito a caridade. Eles não sabiam. E é isso que Jesus quis dizer quando disse que a tua mão esquerda não saiba o que dá a direita. Quando existe a verdadeira caridade, o verdadeiro amor, nós o vivamos, nós a fazemos com naturalidade. Isso é natural na nossa vida. Nós não precisamos pensar que nós estamos ou precisamos fazer a caridade. O Laércio colocou no começo aqui na sua oração que nós nos damos a oportunidade de estar aqui neste momento. Que bom! Isso depende de cada um de nós. Nos damos a oportunidade de estar aqui. É um gesto de caridade. Mas a caridade maior que está acontecendo aqui, nenhum de vocês está vendo com a visão física. Se eu disser para vocês que o carro de vocês vem entupido de irmãos desencarnados, vocês acreditariam? E é verdade. Não teve um de vocês que entrou aqui e que não trouxe irmãos desencarnados ou encarnados em desdobramento, ligados ao psiquismo de vocês, familiares, filhos que não querem, mas eles vêm de muito em espírito, porque a curiosidade às vezes bate, o egocentrismo não quer, mas no espírito ele sabe que ele necessita. Nós formamos um condomínio espiritual. E nesse momento nós estamos envolvidos com esse condomínio e vocês que estão atentos, estão transmitindo tudo isso a eles. Muitos voltarão conosco, mas muitos aqui ficarão e terão a oportunidade de dar soerguimento e seguimento à sua trajetória. Então, o apóstolo Paulo, agora que ele vai começar a falar da verdadeira caridade, diz ele, a caridade é paciente. Olhem só, a primeira palavra que ele coloca, paciente.
A espiritualidade sempre nos orienta que a paciência é uma das virtudes mais importantes que nós precisamos aprender a respeitá-la, a vivê-la, porque nós vamos evitar muitas situações desagradáveis se nós aprendamos a exercer a paciência diante da vida. Aí continua: é doce e benfazeja. Trouxe aqui um significado para a palavra doce: pessoa que se ocupa com o seu bem-estar, os sentimentos e as dificuldades dos outros, com respostas gentis e educadas. Somos doces? E benfazeja, gosta de fazer o bem, tem uma influência útil e benéfica. Tem uma influência útil e benéfica. Isso é ser um homem de bem, exercer o bem, fazer o bem. Utilidade, sermos úteis diante da vida, diante de nossos irmãos. Aí ele continua: a caridade não é invejosa. Quando a gente busca se compreender, entende a nossa vida, sabemos que somos espíritos em construção, sendo construídos por nós mesmos. Precisamos ter inveja? Ou o que nós precisamos ter? Ação diante da vida. Porque nós vamos entender que cada um tem aquilo que conquista para si. Continua dizendo: não é temerária e precipitada. Temerária, tem prudência, não se arrisca, não se envolve em perigo, não é uma pessoa perigosa, que apresenta perigo para outro. Precipitada, apressado, imprudente, irrefletido, que age precipitadamente. Este não tem paciência. A pessoa que age assim, ela vai atropelando a tudo e a todos, sem se importar com o sentimento do outro. Não se enche de orgulho, porque ela sabe que ela é construtora de si mesma. Ela sabe que no universo cada um está no lugar que merece estar. Ela sabe que ela não é melhor que ninguém diante da vida, diante do amor e da misericórdia divina. Por que alimentar o orgulho, soberba, achando que somos melhores ou maiores? Não existe o maior e o menor, nem o superior e o inferior. Tem muitos superiores que me orientam, assim como tem inferiores que dependem da minha orientação. Não é desdenhosa. Desdém, trata o outro como alguma coisa. Não
tudo o que existe no universo é obra divina. Devemos respeito a tudo e a todos, indistintamente. Não procure seus próprios interesses. Não procure seus próprios interesses. Outro dia eu estava estudando Nietzsche, a espiritualidade desse tremendo. Matilde, analise as pessoas. Antes delas tomarem qualquer decisão, seja no ramo profissional, particular, seja qual for, elas pensam no outro antes de tomar a decisão, para ver o que pode afetar negativamente o nosso irmão. Dificilmente o ser humano aqui, ele pensa no outro antes. Não, mas eu não posso fazer isso, porque daí vai acontecer isso com ele, não vai ficar bem. As pessoas ainda dizem, tem uma frase, um dito popular, cada um para si, Deus para todos. Tamanho egoísmo. Aí ele continua, não se melindra e não se irrita com nada, não se melindra. Como é que você age diante de algo que vem ao teu encontro? Seja para te corrigir, seja para te dar um conselho. Como é que você se comporta? Você analisa aquilo ali, tudo bem, vou pensar, vai para casa, puxa, mas por que ele me falou isso? O que é que eu preciso mudar? Ou você fecha a cara, ou você já viu, eu odeio ela, não quero mais saber dela. Vem com orientação para querer corrigir. Como é que Deus age sobre nós? Vai ter um sininho que vai chegar aqui e dar tudo prontinho para nós? Não. Deus age sobre nós através das pessoas e das circunstâncias. O melindre é uma característica viva em um ser humano. É se ofender diante das situações. Aí também tem um dito popular que ele se ofendeu porque o chapéu serviu. Esse dito vale a pena ser analisado. Porque se me ofendeu é porque entrou em sintonia com algo que estava também em mim. Então, para a gente poder ser analisado, para que a gente está se saindo, né? Analisemos essas situações. Somos pessoas abertas para receber orientações lá na sociedade, no nosso emprego, na família. Continuando, ele diz, não se irrita com nada. A pessoa irritada, a pessoa azeda, a pessoa armada, nada pode vir de fora. Ela vive o mundo dela e não se abre. Não suspeita mal. É isso que acontece? Às vezes acontece um acidente ali, a pessoa desencarna, mas ele gostava de beber, né? Com certeza estava alcoolizado, bebia todas. A gente nem sabe disso, nem sabe se é verdadeiro isso, mas nós já vamos falando antecipadamente. Nós estamos suspeitando mal das pessoas o tempo inteiro, sem ter certeza. Desculpe, Laércio, que eu não estou usando a água que você colocou na jarra. É que este copinho ali, para mim, não vai dar. Aí eu posso derramar água antes de chegar aqui na minha boca. Então, não suspeita mal, não julga sem ter conhecimento. Não podemos julgar com conhecimento, imagina, sem conhecimento.
não se regozija com a injustiça, não fica feliz com a injustiça, mas se regozija com a verdade, busca a verdade, luta pela verdade, age pela verdade, tudo suporta, tudo suporta. Quem é que suporta as situações da vida sem conhecimento nenhum? Quem eu sou? De onde eu vim? Por que para que eu habito um corpo físico? Por que de tudo isso que eu vivo aqui? Para onde eu vou após o decesso desse corpo físico? Quem suporta as situações sem reclamar, sem se colocar como vítima, se não entende que ele mesmo foi o causador dessa situação? Então vocês já estão entendendo o que é a verdadeira caridade. São qualidades que nós precisamos construir em nosso coração. Tudo crer. É lógico que esse crer aqui está ligado à fé, que ele está querendo dizer aqui, né? Aquele que conhece a vida e que sabe que o universo é amor. A lei maior que rege a tudo e a todos é a lei de amor. Então o universo não conspira contra nós mesmo diante daquelas situações que nós não gostaríamos de estar vivendo, mas algum motivo tem para que a gente passe por aquilo ali. Tudo espera aquele que exerce a paciência, aquele que exerce a paciência e que se conhece e que sabe que tudo que acontece é na hora certa, no lugar certo. Quando eu fiz faculdade, o professor distribuiu um livro e ele comentava sobre isso. Por que nós estamos na hora certa, no lugar certo, para passar por aquela situação? Então o universo, ele não conspira nunca contra nós. Nunca. Ele está sempre a nosso favor. Saibamos agradecer tudo que nos chega. Saibamos agradecer a dor, o sofrimento. Aquele que suporta o sofrimento, aquele que sai do sofrimento, ele sai fortalecido. Muito mais fortalecido para passar por mais desafios ainda. E tudo sofre com paciência, com entendimento. Aí continua ele dizendo: agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Por que a caridade? Porque eu só vou construir fé, eu só vou me fortalecer na fé a partir do exercício da caridade. Eu exercito a caridade para comigo, construo e vivo essas qualidades citadas aqui por São Paulo. Eu comprovo a eficácia de tudo isso em minha vida. Eu comprovo a misericórdia divina presente em cada ato, em cada situação que eu vivo. E é isso que fortalece a minha fé. E a fé fortalecida, ela me impulsiona a viver mais e mais a caridade. Então veja só, tem aqui um texto que é de um irmão que diz que é espírito protetor, pelo que eu sei é da Joana de Ângeles. A fé e a caridade. Só vou ler um pedacinho aqui para fechar essa ideia. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem
social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos mesmo, mas nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, abnegar-se diante da vida, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico. Nós precisamos sacrificar os nossos interesses egoísticos, as nossas imperfeições. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. A fé, que está fundamentada com a caridade. Elas são gêmeas siamesas. Uma não vive sem a obra. É a caridade que me impulsiona a adquirir a fé. E a fé constatada, porque o que é a fé? A fé é a constatação da presença divina na nossa vida. Tem dias que eu olho para o alto e disse: gratidão, Senhor, eu até me sinto envergonhada de receber tanto. Eu me abracei. E aí, isso me impulsiona, isso fortalece a minha fé e me leva a viver mais caridade ainda. Então, uma sustenta a outra. E não tenho mais muito tempo, né? Para terminar esse assunto e a gente entender que a caridade, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor é para nós mesmos e que é simples, é muito simples. Deus não espera que sejamos pessoas inteligentes, que buscamos conhecimentos científicos da natureza humana, como da natureza espiritual humana. Todos nós podemos vivenciá-la. Precisamos vivenciá-la. E aí tem um livro, Cartas e Crônicas, psicografado pelo Chico Xavier e Humberto de Campos, irmão X. Então tem uma carta do Belarmino Bicas, um irmão desencarnado, que manda essa carta para nós na noite de hoje, para a gente poder entender o que é a verdadeira caridade, o verdadeiro amor e como isso está possível, acessível a todos nós. Depois da festa beneficente em que servíamos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a quem nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino Bicas prosseguiu: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 anos, e como sempre fora
irascível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem, a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amores. Explique ao pessoal na terra que mau humor também mata. E como mata? Não mata só as nossas células sadias, não mata só o nosso corpo físico, mata vidas que poderiam ser vividas, bem vividas, mata alegrias, mata prazeres, mata oportunidades, mata tempo, mata sonhos, mata relacionamentos. O mal-humorado não consegue ser grato a Deus, porque ele não consegue enxergar a beleza da natureza, a beleza das pequeninas coisas do dia a dia. É como se ele levantasse todas as manhãs e tomasse um copo de suco de limão e, como tal, suco de limão faz bem para a saúde, sabe? A parte. E como tal se comportasse o resto do dia, focando tão somente no azedume do limão, que perdesse as oportunidades. Aí ele continua: foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas, número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas. De 1936 a 1956, 1811, em razão de contrariedades em família. Na última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês que tudo pode ser medido, porque tudo fica registrado. E está tudo registrado aqui, tudo que ele viveu nos últimos 20 anos de sua vida.
906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. 1614 por alterações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras. 11 por descontentamentos com os netos. 1015 por entrar em choque com chefes de serviço. 1333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações e fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614 por mal-entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagens de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por manifestar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefones. 901 por motivo de controvérsias em casas de diversão. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no tempo espírita. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total, 16.386. Exasperações inúteis. Esse o apanhado das limitações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo. Um lustro são 5 anos, 20 últimos anos que ele frequentava centro espírita. Que ele diz assim, porque iluminados pelos clarões do Evangelho revivido, cumpre o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que a nosso ver é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Bellarmino por mera invencionice de espírito floreteiro. Então, irmãos, é simples ou não é a gente viver a verdadeira caridade? É simples. Onde quer que estejamos, nós podemos estar em ação. Ação no bem para com nós mesmos e para com todos aqueles. Porque Ele deixou de agir com caridade, afetando todos aqueles que estavam ao seu redor. Então, a caridade essencial é para com nós mesmos primeiro. E aí sim, todos que caminham conosco receberão
toda essa ajudinha, todo este amor verdadeiro que vai partir do íntimo, do ser de cada um de nós. Tenhamos um bom retorno para casa, boa noite. Passou o meu tempo, querido. Desculpa. É que é um tema longo até, né? Mas a gente precisa deixar bem esclarecido, né? Ficar claro. Obrigada a todos. Muito obrigado, Matilde, por esta mensagem. Deixemos que suas palavras, que sua emoção ecoem no nosso íntimo, em nossos corações, levando junto conosco aquilo que cada um pode absorver. Dessa feita, a nossa gratidão a Deus por mais este momento e pedimos a espiritualidade, ao mentor dessa casa, humildemente, para finalizarmos a exposição da noite com gratidão em nossos corações, dizendo que assim seja.